Saudação fraternal a todos, e que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós hoje e sempre. Neste vídeo, avançaremos para o estudo de um novo capítulo do livro O Sexo Além da Morte. Vamos conhecer o capítulo número 32 de título, O Drama. Como tantas outras criaturas, Carla vinha de reencarnação em reencarnação mantendo lares de amor como aquele. Através das civilizações desde as épocas mais remotas, é um espírito endividado. Calou-me fundo a sua situação. Observamo-la, por isso, com interesse. Eleutério, sempre pronto a iluminar-me o espírito com conhecimentos novos, não se furtava a responder aos nossos apelos mentais. Sentia e compreendia-me perfeitamente as inquietações como quem lê num livro aberto. Carla, meu amigo, sentiu nossas vibrações e nossa presença. Hoje é criatura temente a Deus. Como? Essa criatura que mantém tanta gente escravizada é temente a Deus? Respeita a Deus? Perguntei. Sim, respeita e acata a Deus. Sabe que Ele existe e faz suas orações habituais com muito fervor. No entanto, ainda não conseguiu se libertar. Há um drama na sua alma. Além disso, cria uma menina paralítica, a qual dedicou todo o seu amor. Você quer ver? Dizendo isso, Eleutério levou-me para os fundos do jardim da casa, onde uma casinha recoberta de flores rodeada de gramado verde dava outro colorido. Entramos. Uma criada desenvolvia ali suas atividades em volta de uma criança de 13 a 14 anos que jazia paralítica numa cadeira de rodas. O amigo murmurou baixinho. Essa é Liana, filha adotiva de Carla. Todo o dinheiro que Carla recebe é canalizado para a cura dessa menina. Ainda falava Eleutério quando entrou a japonesa e abraçou-a com carinho. Liana, meu amor, como tem passado? Fiquei perplexo. A moça beijou e abraçou a criança com carinho imenso. Veja o que eu trouxe para você, disse, e retirou das dobras do vestido pequena caixa de bombons que lhe entregou. A menina sorriu de prazer. Que bom! Exclamou feliz. Eu já estava com saudades suas. Você não vinha mais me ver. E o tio Paulo sumiu? Ah, o tio Paulo não tem vindo mais. Com certeza está viajando, respondeu a outra. Compreendemos que falava de algum dos rapazes que as visitavam e que deveria ser cliente da moça. Observei as pernas da menina. Vi que eram magérrimas, assim como seus braços e incapazes de sustentá-la em pé. O rosto, todavia, era belo, maravilhoso. O olhar possuía profundo e sincero magnetismo. Está vendo? Concluiu Eleutério. Carla se dedica de corpo e alma a essa criança e a outras mulheres que adoram a menina. Nem sempre, pois, se pode julgar as criaturas. Jesus ensinou, não julgueis, para não serdes julgados. Carla, como você vê, está melhorando. Através dos séculos vem encontrando o seu caminho. Algum dia se libertará. Não advogamos em absoluto a sua permanência no mundo da sexualidade, mas entendemos perfeitamente que a casa, de certa forma,
colabora para que o mundo seja menos infeliz, até que os homens atinjam maior grau de evolução. Se não existissem esses antros, não haveria virgens na terra. A violência carnal e avassaladora do homem faria da terra inteira um imenso bordel. A natureza não dá saltos e ninguém alcança a evolução de um dia para o outro. O espírito endurecido na terra luta desesperado consigo mesmo para vencer as barreiras terríveis da sua própria limitação. Lembra o pintacilgo dentro do ovo. Romper a casca para ele é enorme sacrifício, e ele só poderá fazer na hora certa e nos limites de ferro do ciclo de gestação. A mente humana está no mesmo caso. Amadurece devagar e compreende devagar. Os gênios são o resultado da evolução de milênios. Não se alcança a perfeição a toque de caixa. Realmente, a criatura pode acelerar a sua evolução, voltando seu pensamento dioturnamente para as coisas espirituais, e aqui em nosso planeta fixando seu pensamento no Cristo. Fora disso, a criatura reencarnará tempo afora, no desespero de despertar em esferas mais altas. Ouvi Eleutério, o grande espírito, e contemplei a menina paralítica. Que estranho caminho conduzir aquela mulher a dar o coração àquela alma pura e organizar ao mesmo tempo um templo de amor aos desconsolados e aos loucos? São os mistérios do caminho de Deus, meu filho, respondeu o instrutor. A alma atravessa as idades como um pássaro que atravessasse o oceano. A primeira ilha que encontra, pousa para descansar. Depois, levanta voo e vai de novo ao ar. O seu objetivo, porém, é o outro continente. Pousará em quantas terras encontre até que um dia pousará em Porto Seguro. E o nosso Porto Seguro é Deus. Fomos saindo da casinha. Tudo era belo em torno. Os insetos cantavam a sua canção e os vagalumes acendiam as suas lanternas. Abracei Eleutério fraternalmente e disse-lhe: Eleutério, Deus lhe pague por tudo. Você é um grande amigo. Ele sorriu como quem sabe que eu estivera muito perto do meu destino. Lancei um último olhar à japonesa, debruçada sobre a menina paralítica. Meus olhos encheram-se de lágrimas de amor. Notemos, portanto, neste capítulo 32 de título, o drama, duas lições que saltam acima das outras lições que Eleutério apresenta para Ranieri. Dois pontos que estão acima dos outros pontos abordados pelo grande espírito e que precisamos observá-los com cuidado. O primeiro ponto é a questão do julgamento. Velha armadilha que ainda caímos nos dias atuais. Porque nós julgamos ainda hoje. Julgamos os outros, julgamos o comportamento dos outros, julgamos o pensamento dos outros e vamos julgando todos os dias. Como se nós fôssemos juízes que foram estabelecidos por Deus para julgar a vida do outro. Como se tivesse uma procuração para julgar o outro. O que não é verdade. Eu não tenho procuração para julgar ninguém, exceto a mim mesmo.
Eu sou o meu juiz. Minha consciência é o meu juiz. O meu tribunal da consciência vai me julgar. Meu comportamento, minhas ações, minhas escolhas, meus pensamentos. O que eu fiz ou deixei de fazer. Isso é inseparável. E eu só sou juiz da minha vida. Eu não sou juiz da vida do outro. Porque o outro é o seu próprio juiz. Cada um é o seu juiz. E aqui nós temos duas informações que são pérolas. E que nos fazem entender o porquê de certas coisas. Quer ver? Se nós sairmos agora, e vamos visitar cidades espalhadas pelo Brasil, em uma quantidade considerável encontraremos prostíbulos estabelecidos nessas cidades, não é? Faz parte da história de cada uma das cidades ter ali um local onde existe o comércio do corpo físico. Em quase todas as cidades. Isso desde muito. A história do mundo está relacionada a essas questões também. Da venda do corpo, da prostituição, etc. Mas aí, o ponto é o julgamento, não é? Então eu vou numa cidade onde tem uma casa de prostituição. Chego lá e falo, isso é um absurdo, é imoral. Deus vai pôr fogo nisso aí. E as pessoas que frequentam esse local, são isso, são aquilo. E essas colocações, invariavelmente, a gente observa aqui e acolá, né? Mas olha o erro. Olha o erro. Eleutério, o grande espírito, nos diz o seguinte. Se não existissem esses antros, observemos o outro lado, o lado que a gente não enxerga. Hein? Se não existissem esses antros, não haveriam virgens na terra. A violência carnal e avassaladora do homem faria da terra inteira um imenso bordel. Ficou claro, né? Para a gente cuidar de não julgar. Casas de prostituição são locais que auxiliam na temperatura e na pressão da sociedade. Se nós banirmos todo o comércio, hoje, agora, 2024, vamos banir todo o comércio do corpo, comércio do sexo, o mundo que já está um caos vai piorar. E a gente não sabe nem para onde vai. Porque homens e mulheres não terão um local para que neste local, de alguma maneira, consigam se despressionar, despressurizar em relação ao ambiente sexual que vigora dentro de cada um. Quem de nós tem o temperamento? Pergunto a você. Quem de nós tem o temperamento para abafar a questão sexual dentro de si? Quem? Todos? Todos têm essa capacidade de segurar esse cavalo selvagem? Ou será que o homem ainda precisa dar vazão ao seu ímpeto, instinto sexual que vigora dentro dele? É isso que Eleutério diz aqui. O homem necessita desse antro para que ele não vá para o
seio da sociedade praticar iniquidades inimagináveis. Porque a pressão e a temperatura sexual vai aumentando, o ser não tem aonde canalizar essa questão e de alguma forma ele vai ter que externar esse vulcão, essa pressão e temperatura alta. E ao invés dele ir no antro, ele vai para a sociedade. Ele vai para a casa da vizinha, do vizinho, do tio, da tia, do primo, da prima, do parente, do colega, da colega. E se a gente vê hoje número de estupros batendo recordes, imagina sem a existência dos antros. O que seria? Seria a calamidade. Seria um estado social temeroso. Porque o homem, dentro da sociedade, se apresenta uma parte racional, mas também uma parte irracional. Não são todos os que já atingiram o controle racional do seu corpo, dos seus sentidos, do seu instinto, das suas emoções. Não são todos. E nós precisamos entender a necessidade desses locais. Por isso, esses locais mais beneficiam do que atrapalham. Ainda hoje. Então, cuidado com o julgamento. Nós não podemos julgar o que não sabemos. Não somos juízes. Se existe alguma função, tem. Quando não tiver mais função, será como o duelo, será instinto da sociedade. O duelo em um determinado tempo existiu, foi permitido. Foi permitido pelo mais alto. Mas hoje ele não existe mais na sociedade, não tem mais duelo. Foi extinto. Naturalmente, a progressão da sociedade em termos racionais aboliu o duelo. Aboliu a escravidão, que era algo comum, aceito. Não tem mais. Não tem entre aspas, é lógico. Entre aspas. Essa informação aqui, ela é pérola. Quando você passar por um lugar e está escrito lá, um bordel, ou você sabe o que acontece ali, parede para dentro, muro para dentro, não julgue. Não está na sua competência julgar e dizer certo ou errado. Apenas compreenda que isso faz parte deste momento, desta sociedade. Daqui a 500 anos existirão prostíbulos, bordéis, antros? Provavelmente não. Saberemos em 2524 e olharemos para trás. Histórias como essa serão apenas histórias e não realidades. O espírito endurecido na terra luta desesperado consigo mesmo. E essa é a luta. A luta é pessoal, é íntima. A minha luta é contra as minhas dificuldades, contra os meus limites, contra a minha ignorância. Essa é minha luta. É aí que precisamos fixar o nosso esforço, a nossa energia. A natureza não dá salto. Ninguém alcança a evolução de um dia para o outro.
Lutamos para vencer barreiras terríveis da nossa própria limitação. Imagina a Terra inteira ser um bordel. Imaginemos isso. Porque nós temos pequenas amostras disso, né? Quando essas questões da sexualidade pervertida saem muro afora. Há pouco tempo, agora recente, eu fiquei estarrecido. Confesso, eu fiquei chocado. Eu li a seguinte notícia. Autoridades da cidade do México irão reforçar o policiamento dentro do metrô. Mas o que isso tem a ver com a sexualidade? Por quê? Porque uma mulher entrou no metrô, lá na cidade do México, no México, com 2 homens e praticou sexo na frente de todos. Isso foi filmado, colocado na internet. Colocado na internet e disponibilizado para o mundo inteiro. Essa moça, que é uma jovem, que também segue por esse caminho de Carla, da japonesa, etc. São escolhas. Ela já havia feito isso no passado e repetiu. Sexo explícito na frente de pessoas voltando para suas casas, de crianças, de homens e mulheres de várias idades. Ela praticou cenas de sexo com 2 homens dentro de um carro do metrô. Não é isso que Eleutério está dizendo aqui? A terra inteira se tornaria um imenso bordel. Então imagine você saindo e na esquina da sua casa as pessoas estão praticando sexo na rua, dentro do carro, na garagem, na padaria. Queremos isso? Então a gente tem pequenas amostras de que, se não tivéssemos locais como esses de despressurização sexual, esse mundo entraria em colapso. Estupros, agressões, violências múltiplas. Porque homens e mulheres enlouqueceriam em não dando vazão ao ímpeto, instinto sexual que há dentro deles. Isso é muito sério. E o mais incrível foi que essa notícia é uma notícia que parece ser quase natural. Uma mulher entra no metrô e faz o que fez. Isso foi só para ilustrar o que Eleutério nos apresenta aqui. Um outro ponto aqui desse capítulo, dessa lição, muito importante, é a mudança que está acontecendo no espírito Carla. Carla, que nós já meditamos sobre ela no capítulo 29, há 3 vídeos anteriores, aqui nós temos um outro lado dela, uma outra face de Carla. Porque lá no capítulo 29, nós observamos Carla como uma mulher dura, mão de ferro, que recruta jovens na cidade, mas trata elas bem. Por outro lado, não deixa elas saírem sem autorização. Então Carla coordena, administra aquele antro do jeito dela.
mas ela já deseja uma regeneração. Está lá no capítulo 29. Ela já tem pensamentos desejando certa mudança. Por quê? Porque quando a gente permanece muito atrelado a um erro, e a gente vem errando no mesmo erro muitas reencarnações seguidas, isso causa ao espírito um cansaço. E é a partir desse cansaço, desse tédio, que novas possibilidades vão surgir. É o caso dela. Eleutério nos diz: Carla vinha de reencarnação em reencarnação mantendo locais como este. Então não é a primeira vez que ela faz parte de um antro, seja como dona, seja como participante. Então ela vem nesse mesmo processo, nessa mesma escolha há tempos. Através das civilizações desde épocas mais remotas. Então ela está há muito tempo, há vários séculos, nesse caminho de sexo, de sexualidade desvirtuada. Comercializando o corpo. Muito tempo. Um espírito endividado. Eleutério nos diz. Mas ela já apresenta um cansaço. Porque ela está mudando. E ela também auxilia uma jovem paralítica. Então a gente começa a observar que quando eu passo e olho uma pessoa, eu vejo só uma parte do que ela é. Uma peça do quebra-cabeça, um recorte do todo. Como é que eu vou julgar uma pessoa por uma pecinha do quebra-cabeça que ela é? Não dá. Então ela vem mudando. Ela auxilia essa menina paralítica a comprar remédios, a se manter, a ter um local. É o outro lado. Se eu observo Carla lá no antro, no bordel, eu vou ter uma ideia dela. Se eu observo ela passeando com essa menina de cadeira de rodas numa praça, vou ter uma ideia diferente. Duas imagens da mesma pessoa. De um lado a prostituta, do outro lado a auxiliadora. Cuidemos para não entrarmos nessa via de julgarmos, que não temos esse poder. Ela já deseja mudança. Ela já deseja alterar o futuro dela. E muitas vezes parece que a pessoa não evolui. De reencarnação em reencarnação, o mesmo erro. Mesmo erro. Será? Vejamos aqui no Livro dos Espíritos, questão 784, o seguinte. Pergunta. A perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás em lugar de avançar. Pelo menos do ponto de vista moral. Ou seja, Kardec pergunta. Ao observarmos o homem, parece que ele continua perverso e não avança na moralidade, Não diminui a perversidade e não melhora a moralidade. Parece que ele continua perverso, ou mais perverso ainda, e a moralidade vai perdendo para a perversidade. Esse é um olhar que Kardec apresenta nessa pergunta. Será que é isso? Então peguemos Carla como exemplo. Parece que Carla, de reencarnação em reencarnação, continua a cair no erro da sexualidade equivocada. E a moralidade dela não avança, não propicia a ela uma mudança. É isso? Interrogação. Resposta. Resposta do plano elevado. Sou eu que estou respondendo.
E nenhum amigo de Kardec respondeu. Espiritualidade superior respondeu. E nos disse o seguinte: enganaste. Enganas-te em achar que a perversidade está ganhando terreno e a moralidade perdendo terreno. Observa bem o conjunto e verás que o homem avança, visto que compreende melhor o que é o mal e que cada dia corrige os abusos. É o caso dela, de Carla. Quando ela vai auxiliar uma menina, quando ela procura dar segurança, conforto àquelas que lá estão habitando com ela não está procurando corrigir algo no comportamento dela, nas escolhas dela? Claro que está. Ela está aos poucos se corrigindo. Para uns, a correção é mais rápida. Para outros, é mais lenta. Continuando. É preciso, atenção agora, é preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem das reformas. Questão 784. No nosso estágio de humanidade, se faz necessário o excesso de mal, para que esse excesso gere ao homem desconforto, cansaço, irritação, tédio e, naturalmente, a busca por um outro caminho, uma outra escolha. Poderia ser diferente? Sim. Mas as nossas escolhas acabam nos levando a essa situação do excesso de mal. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. É o caso de Carla, que já é temente a Deus, já ora. Olha, a proprietária de uma casa de prostituição teme a Deus. É um erro. Temer significa que eu tenho medo. Então eu vou agir com medo de ser, de alguma maneira, crucificado, condenado, castigado. Não é isso. Mas o caso dela, nessa etapa, é importante. Porque ela passa a buscar o acerto pelo medo. Ela ainda não entendeu que ela precisa amar a Deus e não temer a Deus. Mas se temer a Deus é bom para ela e vai reorganizando as escolhas dela, os pensamentos dela, que seja. Que seja pelo temor. Do temor ela passa para o amor. Nós saímos da fase temor há 2024 anos. Jesus se fez no plano físico uma vez só para encerrar a fase temor, inaugurar a fase amor. É isso. Aqueles que aceitaram isso estão na fase do amor. Aqueles que ainda não aceitaram estão na fase do temor. É o caso dela. Ela teme a Deus. Tudo bem? Que assim seja. A mente humana está no mesmo caso. Amadurece devagar e compreende devagar. É o que eu acabei de falar. Cada um tem o seu tempo. Se eu vou mais devagar, você vai mais rápido, ótimo para você. Não é porque eu estou indo devagar que eu não estou indo. Eu estou aprendendo. Eu estou aos poucos
Avançando. Carla dedica-se de corpo e alma a essa criança. Isso não é bom? Ela chamar essa responsabilidade para ela, que ela não foi mãe, mas ela começa a cuidar de uma criança como se ela fosse mãe. Ela se dedica de corpo e alma às outras mulheres que adoram a menina. Então é uma mudança muito lenta que vai se operando dentro dela. Nem sempre, pois, se pode julgar as criaturas. Jesus disse, não julgueis para que não serdes julgados. Carla, como vê, está melhorando. E através dos séculos vem encontrando o seu caminho, algum dia se libertará. Você está liberto? E você está liberta? Lhe pergunto. Nós estamos libertos das questões sexuais, das questões materiais, dos julgamentos. Nós estamos libertos do passado, nós estamos libertos das emoções e dos sentimentos que nos escravizam? Interrogação. Porque aqui ela está caminhando. Do jeito dela, no tempo dela, no passo dela, dentro das possibilidades dela. E nós? Esse é o segundo ponto que a gente precisa pensar. Ao observar o outro, refletir sobre o meu estado de liberto ou não liberto. A criatura pode acelerar, para encerrar, a criatura pode acelerar a sua evolução de duas maneiras. Você quer acelerar a sua evolução? Primeiro ponto a ser observado. Voltando o seu pensamento dioturnamente para as questões espirituais. Primeiro ponto. Volte o seu pensamento às questões espirituais. Nem só de pão vive o homem. Buscai ante as coisas de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Alguém já nos disse isso há muito tempo, né? Segundo ponto. Para acelerar a nossa evolução, fixemo-nos no Cristo. Tão simples. Volta o pensamento para as questões espirituais e se conecta com Cristo. Obedeça o Cristo, siga o Cristo, pratique o que o Cristo solicitou a todos nós. Porque fora disso, reencarnaremos tempo afora no desespero, no desejo de despertar em esferas mais altas. Você quer? Você deseja esferas mais altas? Então o caminho é esse. Pensamento nas questões espirituais e nos disciplinarmos a partir de Jesus. Só isso. Se a gente fizer isso, tudo muda. Enquanto a gente não fizer isso, iremos lentamente, vagarosamente, reencarnação a reencarnação, mudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até que um dia possamos alcançar a liberdade. Quem conhece a verdade se liberta. Fica a reflexão para cada um. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.